No coração impenetrável do Ártico, o olhar atento de Lars atravessa o binóculo e se depara com uma visão inexplicável. Uma tartaruga gigantesca transportando um urso polar ferido sobre seu casco. Inicialmente ridicularizada pelos colegas, a descoberta de Lars ganha contornos sinistros quando um alerta de caça ilegal ressoa pelo rádio, lançando a equipe em uma perseguição arriscada através de gelos traiçoeiros. O vento gélido cortava a pele de Lars enquanto ele ajustava o foco do binóculo. A vastidão do Ártico se estendia diante dele, com blocos de gelo à deriva e o horizonte branco infinito. Algo chamou sua atenção. Um movimento improvável em meio ao gelo. Ele ajustou o equipamento, franzindo a testa enquanto tentava decifrar o que via. Foi então que a imagem se revelou claramente. Uma tartaruga gigante movendo-se lentamente com um urso polar ferido sobre seu casco. Lars piscou, incrédulo. Baixou o binóculo por um momento, como se esperasse que a visão desaparecesse. Quando voltou a olhar, a cena permanecia. O urso estava visivelmente machucado. Uma das patas traseiras coberta de sangue que escorria em gotas grossas, manchando o gelo. A tartaruga, apesar do peso do animal, movia-se com determinação, quase como se soubesse exatamente para onde ir. "Eu devo estar delirando", murmurou ele, ainda olhando para o estranho par. Sua voz chamou a atenção de um dos colegas, Eric, que se aproximou com uma expressão de curiosidade. "O que foi agora, Lars? Viu um pinguim voador?" brincou Eric, arrancando risadas dos outros 3 tripulantes que estavam ajustando os equipamentos no convés. Lars ignorou o sarcasmo e passou o binóculo para Eric. "Olha você mesmo e me diz se isso não é a coisa mais absurda que você já viu." Eric pegou o binóculo com relutância, mas sua expressão logo mudou. O sorriso sarcástico desapareceu, substituído por uma careta de confusão. "O quê? Uma tartaruga gigante? Como um urso? Isso é impossível." Antes que Eric pudesse dizer mais alguma coisa, o rádio do barco chiou, interrompendo o momento. Uma mensagem da guarda costeira soou urgente. Alerta para atividade suspeita de caçadores ilegais na região. Atenção para sinais de movimentação incomum. Procedam com cautela. Lars e Eric trocaram olhares. O aviso deu um peso diferente ao que haviam acabado de testemunhar. "Será que isso tem a ver com a tartaruga e o urso?" perguntou Lars. O restante da equipe, agora ciente da situação, juntou-se a eles. Todos estavam céticos, mas a seriedade da mensagem no rádio os fez reconsiderar. Através do binóculo compartilhado, observaram o comportamento da tartaruga. Apesar de sua lentidão, ela parecia proteger o urso de maneira quase instintiva, colocando-se entre o animal ferido e qualquer perigo potencial. "Temos que investigar isso de perto", sugeriu Lars, sua voz carregada de preocupação. "Não é normal. E se os caçadores estão atrás deles?" O capitão do barco, um homem robusto chamado Gunnar, coçou a barba com ar pensativo. "Parece uma loucura, mas por via das dúvidas, vamos segui-los. Mantenham os olhos abertos. Algo me diz que isso é mais do que só natureza agindo estranhamente." O motor do barco foi ligado e a embarcação começou a mover-se lentamente na direção da dupla improvável. O som baixo da água contra o casco era interrompido apenas pelo sussurro nervoso da equipe. Ninguém sabia ao certo o que encontrariam, mas o mistério já os envolvia completamente. O barco avançava lentamente pelas águas congelantes, o motor ajustado para minimizar o som. Lars, com o binóculo em mãos, mantinha os olhos fixos na tartaruga e no urso polar. A dupla improvável movia-se em linha reta, como se seguisse uma rota predefinida. Apesar do peso do urso ferido, a tartaruga gigante prosseguia incansável. Eric, que estava ao leme, parecia inquieto. "Estamos nos aproximando de uma área de gelo instável." Ele apontou para os mapas e gráficos de navegação. "Essa região pode ser perigosa. Não sei se o barco vai aguentar." "Precisamos continuar", respondeu Lars com firmeza. "Aqueles 2 estão fugindo de algo. E se forem os caçadores, não podemos simplesmente virar as costas."
O capitão Gunnar franziu a testa, olhando para o horizonte. Erik, mantenha o curso, mas reduza ainda mais a velocidade. Qualquer rachadura no gelo pode ser fatal para o barco. O motor do barco reduziu o ritmo e o som constante da embarcação foi substituído pelo estalo distante de gelo quebrando sob pressão. A tensão aumentava a cada metro. De repente, algo chamou a atenção de Lars. Ele apontou para a superfície branca à frente. Olhem ali, marcas de sangue e rastros. Não são da tartaruga ou do urso, parece humano. Gunnar apertou os olhos, analisando a cena. Havia pegadas humanas interrompidas por marcas de arrastamento, como se algo pesado tivesse sido movido pelo gelo. São caçadores, sem dúvida, afirmou ele com voz grave. Devem estar seguindo o rastro do urso. A equipe ficou em silêncio por um momento, o peso do perigo começando a se fazer sentir. Gunnar quebrou a tensão. Preparem os equipamentos. Não sabemos o que vamos encontrar. Enquanto isso, Lars continuava observando a tartaruga e o urso. A tartaruga parecia ter pressa, movendo-se com mais vigor. Havia algo quase humano em sua determinação. Lars murmurou para si mesmo. Por que ela está ajudando o urso? É como se ela soubesse que ele está em perigo. Talvez ela saiba, comentou Ingrid, uma bióloga marinha da equipe que havia permanecido em silêncio até então. Animais têm instintos incríveis. Mas isso é muito além do que já vi. Uma tartaruga gigante ajudando um predador ferido. É como se houvesse algo maior acontecendo. Erik, ainda ao leme, interrompeu a conversa. A área de gelo está piorando. Vejam ali, grandes fissuras se formando. Podemos ficar presos. O barco balançou ligeiramente enquanto passava por uma pequena placa de gelo que se partiu sob o peso da embarcação. Gunnar levantou a mão, ordenando silêncio. Continuamos, mas com cautela. Não estamos só seguindo animais. Há algo maior nisso tudo. E se os caçadores estiverem armados, estaremos em desvantagem. Capitão, chamou Lars, apontando para uma formação rochosa ao longe. Parece haver algo ali. Um acampamento? Todos os olhares se voltaram para onde ele indicava. Havia pequenos restos de um possível acampamento, madeiras queimadas, algo que parecia ser um pedaço de tenda e manchas de sangue no gelo. Ingrid falou, quase num sussurro. Se isso for o que parece. A tartaruga não está só ajudando o urso, está tentando escapar com ele. O silêncio caiu sobre a equipe novamente. O mistério estava ficando mais profundo, mas uma coisa era clara. Eles não podiam desistir agora. Gunnar olhou para seus companheiros, o olhar firme. Vamos segui-los. Seja lá o que estiver acontecendo, estamos prestes a descobrir algo grande. O barco avançou ainda mais devagar, enquanto a tartaruga e o urso seguiam seu caminho, se afastando para uma zona ainda mais instável. O gelo à frente era traiçoeiro, quebrando-se em rachaduras sinuosas que pareciam dançar sob o peso da embarcação. O silêncio entre a tripulação era perturbador, com os olhos de todos fixos no horizonte. A tartaruga e o urso continuavam em sua marcha lenta, como uma cena surreal retirada de um sonho febril. Porém, não era sonho, e a tensão estava apenas começando. Capitão, avistei algo, disse Lars com o binóculo fixo em uma forma escura parcialmente enterrada no gelo. Gunnar se aproximou, tomando o binóculo de Lars. Seus olhos endureceram ao observar o objeto. Parece um barco, ou o que restou de um. Erik, nos leve até lá, mas com cuidado. O gelo está mais instável a cada metro. Conforme se aproximavam, os detalhes tornaram-se claros. Era, de fato, um barco, mas parecia abandonado. A madeira estava desgastada e coberta de gelo, o casco parcialmente submerso. Próximo ao barco, manchas de sangue tingiam o gelo de vermelho escuro. Ingrid, a bióloga, quebrou o silêncio com uma voz tensa. Isso explica as marcas que vimos antes. Algo aconteceu aqui. Uma luta. O grupo desembarcou com cautela, o som das botas esmagando o gelo ecoando pelo deserto branco. Ao lado do barco, encontraram evidências ainda mais perturbadoras. Um arpão quebrado, fragmentos de corda e o que pareciam ser marcas de garras profundas no gelo.
Gunnar abaixou-se, examinando as marcas com atenção. Isso aqui não foi causado por uma luta qualquer. O urso tentou se defender, mas contra o quê? Ou contra quem? Completou Lars, olhando em volta, como se esperasse que os caçadores surgissem a qualquer momento. Mais adiante, um rastro de sangue levava para longe do barco, desaparecendo entre blocos de gelo. Ingrid, ajoelhada, analisava as manchas. Esse sangue é fresco. Pode ser do urso, mas... Ela hesitou, olhando para os outros. Há outro tipo de sangue aqui também, humano. Todos ficaram em silêncio, absorvendo o peso da descoberta. Lars finalmente quebrou o silêncio, olhando para Gunnar. Precisamos seguir o rastro. Seja o que for, está diretamente conectado à tartaruga e ao urso. E se eles ainda estiverem sendo caçados? Antes que Gunnar pudesse responder, um som profundo e gutural cortou o ar. Todos se viraram alarmados. Vinha da tartaruga, que agora estava mais próxima, como se tivesse deliberadamente desacelerado. Ela ergueu a cabeça, emitindo outro som, como um chamado. O urso polar, deitado em seu casco, abriu os olhos com esforço, mas não se moveu. Ingrid deu um passo à frente, observando o comportamento da tartaruga. Isso não é normal. Ela está consciente da nossa presença. Está nos avisando de algo. Ou pedindo ajuda, sugeriu Lars, sem desviar os olhos do enorme animal. A tartaruga inclinou a cabeça na direção deles e então voltou a seguir seu caminho. Lenta, mas decididamente. A equipe a observou em silêncio, o impacto daquela interação criando um peso palpável no ar. Capitão, o urso está ficando mais fraco, disse Ingrid. Se não fizermos algo logo, ele não vai sobreviver. Gunnar assentiu, mas sua expressão era sombria. Não podemos salvar os dois sem entender o que está acontecendo. Se formos imprudentes, podemos acabar caindo na armadilha de caçadores ou pior. De repente, Eric, que havia permanecido mais afastado, chamou a atenção do grupo. Há pegadas mais adiante, indo na mesma direção da tartaruga. Não estamos sozinhos. Lars pegou o binóculo novamente e examinou a área. Suas mãos tremeram ligeiramente quando ele identificou o movimento ao longe. Sombras humanas passando entre as formações de gelo. Eles estão aqui. Ele abaixou o binóculo, seu rosto endurecido. São caçadores. Gunnar olhou para todos com seriedade. Então estamos contra o tempo. Subam no barco. Vamos seguir. Mas estejam preparados. Algo me diz que isso vai piorar antes de melhorar. A embarcação voltou a navegar, agora mais perto da tartaruga e do urso. As figuras humanas ao longe desapareciam e reapareciam como fantasmas no gelo. Era impossível ignorar a sensação de que uma tempestade, literal ou figurativa, estava prestes a explodir. A tensão a bordo era palpável enquanto o barco avançava com cuidado, acompanhando a tartaruga e o urso. O gelo ao redor rangia perigosamente, fissuras se formando a cada movimento da embarcação. Gunnar, com as mãos firmes no leme, ajustava constantemente o curso para evitar os trechos mais instáveis. Todos estavam em silêncio, os olhos fixos no horizonte, onde as sombras humanas desapareciam e reapareciam. Capitão, eles estão se aproximando dos animais, avisou Lars, a voz grave. Ele observava através do binóculo, vendo figuras se movendo com rapidez e carregando armas. Caçadores, sem dúvida, respondeu Gunnar. Mas por que tanto interesse no urso e na tartaruga? Talvez o urso seja apenas um alvo fácil, ferido como está, sugeriu Ingrid. Mas a tartaruga, um animal daquele tamanho e espécie, pode valer uma fortuna no mercado negro. Isso significa que não vão desistir facilmente, completou Eric, preparando um sinalizador de emergência. Se tentarmos interferir, eles vão lutar. Gunnar assentiu. E nós também. O barco parou a uma distância segura enquanto o grupo desembarcava no gelo. A tartaruga agora estava quase imóvel, como se tivesse percebido o perigo iminente. O urso permanecia deitado em seu casco, respirando com dificuldade. Lars e os outros se aproximaram, mas o som de passos apressados os alertou. Do outro lado de uma formação rochosa, surgiram os caçadores.
5 homens armados, com expressões endurecidas pelo frio e pela determinação. "Não se mexam!" gritou o líder do grupo, apontando uma espingarda para eles. "Isso não tem nada a ver com vocês. Saiam daqui enquanto ainda podem." Gunnar deu um passo à frente, levantando as mãos em um gesto de calma. "Nós somos cientistas. Não queremos problemas, mas também não podemos permitir que machuquem esses animais." O líder riu, mas seu sorriso era gelado. "Não podem permitir? Vocês não têm escolha." Ele fez sinal para os outros homens avançarem. "O urso já está quase morto, e aquela tartaruga vale mais do que qualquer coisa que vocês podem imaginar." Lars apertou os punhos. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Isso não é só um urso ou uma tartaruga. Há algo maior acontecendo aqui. Deixem-nos ir." "Algo maior?" zombou o líder, aproximando-se com passos lentos. "O que é maior do que dinheiro?" Antes que alguém pudesse reagir, um som grave e ameaçador preencheu o ar. Era a tartaruga. Ela ergueu a cabeça lentamente, como se tivesse percebido o perigo. Seus olhos negros fixaram-se nos caçadores e, em um movimento que parecia impossível para um animal de sua espécie, ela empurrou o casco para frente, afastando o urso do grupo armado. "O que é isso?" um dos caçadores exclamou, recuando instintivamente. "Ela está protegendo o urso", disse Ingrid, incrédula. "Isso é impossível", gritou outro caçador, apontando sua arma. "É só uma maldita tartaruga." Antes que ele pudesse atirar, um disparo ecoou, mas não veio de sua arma. Eric havia usado o sinalizador, que explodiu no ar, iluminando a cena em vermelho. O susto fez os caçadores hesitarem, mas o líder rapidamente recuperou o controle. "Eles estão armados!" gritou ele. "Peguem-nos!" O caos irrompeu. Gunnar e Lars agarraram pedaços de madeira do barco para se defender, enquanto Eric recarregava o sinalizador. Ingrid, em pânico, tentou se proteger atrás de uma formação de gelo. No meio da confusão, a tartaruga fez algo inesperado. Girou o corpo, protegendo o urso com seu casco enquanto emitia sons baixos e contínuos. Era como se ela estivesse desafiando os caçadores. "Essa coisa é inteligente", gritou um dos homens, recuando. "Isso não é normal." Lars aproveitou a hesitação para avançar, pegando o arpão quebrado que haviam encontrado antes. Ele o segurou como uma lança improvisada, posicionando-se entre os caçadores e os animais. "Não vão passar!" gritou ele, a determinação estampada em seu rosto. O líder apontou sua espingarda diretamente para Lars. Mas antes que pudesse puxar o gatilho, o gelo sob seus pés rangeu de forma ameaçadora. Todos congelaram por um instante, o som de rachaduras ecoando ao redor. Uma enorme fissura começou a se formar, separando os caçadores dos cientistas. "Todo mundo, para trás!" gritou Gunnar, tentando evitar o pior. Os caçadores hesitaram, mas a fissura continuou a crescer, engolindo partes do gelo e obrigando-os a recuar. Em meio à confusão, a tartaruga avançou novamente, empurrando o urso para longe do perigo iminente. Seu comportamento era quase heróico, sua determinação assustadora. Quando o gelo finalmente estabilizou, o líder dos caçadores olhou para os cientistas com ódio. "Isso não acabou", disse ele, recuando com os outros homens. "Voltaremos com mais gente. Vocês não podem proteger esses animais para sempre." Eles desapareceram na neblina, deixando o grupo aliviado, mas ciente de que aquilo era apenas o começo. Gunnar olhou para os outros, o olhar firme. "Temos pouco tempo. Precisamos tirar esses animais daqui antes que eles voltem. Preparem o barco." Enquanto a equipe trabalhava apressadamente, Lars observava a tartaruga e o urso. Havia algo mais do que instinto naquela relação, algo que desafiava toda a lógica. "O que vocês são?" sussurrou ele, enquanto o vento gélido soprava ao redor. O mistério continuava e o tempo estava contra eles. O barco navegava com dificuldade pela paisagem hostil do Ártico. O vento frio assobiava ao redor e o gelo rangia sob a pressão das correntes. No convés, o urso polar estava deitado em um compartimento improvisado para protegê-lo do frio extremo, enquanto a tartaruga permanecia ao lado, imóvel.
Era quase impossível não perceber a conexão entre os dois animais. A equipe estava silenciosa, ainda digerindo os eventos recentes. Lars se aproximou de Ingrid, que estava sentada no chão com uma prancheta, rabiscando anotações frenéticas. "Conseguiu entender alguma coisa?" perguntou ele. Ingrid ergueu os olhos, visivelmente perturbada. "Não faz sentido. Tartarugas gigantes não deveriam estar aqui, não no Ártico. E o comportamento dela é quase impossível de explicar." Ela apontou para o casco da tartaruga. "Vê aquelas marcas? Cicatrizes antigas. Parece que ela já foi capturada antes. Talvez usada em experimentos." Lars arregalou os olhos. "Experimentos? Está sugerindo que ela foi modificada?" "Não tenho certeza", respondeu Ingrid, mordendo o lábio inferior. "Mas sei que ela não é uma tartaruga comum. Se for uma espécie desconhecida ou algo criado em laboratório, não temos como saber sem mais informações." Antes que pudessem discutir mais, Gunnar chamou todos para o convés. Ele segurava um rádio em mãos, com a expressão séria. "Acabamos de receber um comunicado. Um sobrevivente de outro barco foi encontrado na costa norte. Ele diz que viu uma tartaruga gigante atacando caçadores para salvar um urso." "Isso confirma o que vimos", exclamou Eric, surpreso. "Confirma, mas complica", disse Gunnar. "Se essa história se espalhar, os caçadores não vão parar até capturarem a tartaruga. Um animal raro como ela pode valer fortunas. Precisamos decidir o que fazer." Ingrid olhou para a tartaruga, que parecia ouvir a conversa, seus olhos fixos no grupo. "Ela não pode ficar aqui. Não vai sobreviver se eles voltarem com mais força. Mas movê-la, não sabemos para onde ou se ela pode ser reintroduzida em outro habitat." Enquanto debatiam, Lars lembrou-se das pegadas humanas e das marcas de luta no gelo. Algo no fundo de sua mente o incomodava. "Ingrid, você disse que ela pode ter sido usada em experimentos." Ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. "Pode ser que ela tenha sido criada para algo maior?" Ingrid suspirou, hesitante em responder. "É possível. Estamos falando de avanços genéticos que ainda não entendemos completamente. Se ela foi modificada, pode haver um propósito por trás do comportamento dela. Talvez ela seja mais inteligente do que imaginamos." Nesse momento, a tartaruga ergueu a cabeça novamente e emitiu aquele som grave e ressonante. Ingrid congelou. Ela sabe que estamos falando dela. Pouco tempo depois, o barco encontrou o sobrevivente mencionado no comunicado. Era um homem magro, com o rosto marcado por cortes e o olhar assustado. Ele foi levado para dentro do barco e imediatamente cercado pela equipe. "Quem é você? O que aconteceu?" perguntou Gunnar, direto. O homem, ainda tremendo de frio, respondeu com dificuldade. "Meu nome é Victor. Eu era um dos caçadores. Não tinha escolha. Eles me forçaram a participar. Quando encontramos a tartaruga e o urso, eles decidiram capturá-los. Mas ela..." Ele fez uma pausa, seus olhos arregalados, como se revivesse o momento. "Ela lutou, não como um animal, mas como algo mais. Mais como?" pressionou Ingrid. "Inteligente", respondeu Victor, sua voz trêmula. "Ela parecia entender o que estávamos fazendo. Bloqueou nossos caminhos. Atacou quando necessário. Alguns de nós caíram no gelo. Outros fugiram. Eu consegui escapar porque ela parecia mais interessada em proteger o urso do que em nos machucar." O grupo ficou em silêncio, processando a revelação. Ingrid cruzou os braços, pensativa. "Isso confirma o que imaginávamos. Ela não está apenas agindo por instinto. Há algo mais nela." Victor levantou o olhar para Ingrid. "Não sei o que ela é, mas posso dizer uma coisa. Os outros vão voltar e não vão parar até capturarem os dois." Gunnar bateu na mesa com força. "Isso não vai acontecer. Vamos tirá-los daqui. Mas antes, precisamos entender exatamente com o que estamos lidando." Mais tarde, enquanto a noite ártica caía, Lars encontrou Victor sozinho no convés. Ele parecia nervoso, olhando para o gelo como se esperasse que algo emergisse das sombras. "Por que você estava com eles?" perguntou Lars, cruzando os braços. Victor suspirou. "Minha filha, ela está doente."
Preciso de dinheiro para o tratamento. Eles me prometeram uma boa quantia se eu ajudasse. Lars sentiu um misto de pena e raiva. E acha que justifica matar um animal raro para isso? Eu não tinha escolha, explodiu Victor. Mas quando vi a tartaruga protegendo o urso, percebi que eles eram mais do que animais. Foi por isso que fugi. Lars permaneceu em silêncio, encarando o horizonte. Espero que esteja dizendo a verdade, porque, se não estiver, há vidas em risco. Enquanto os dois conversavam, o som baixo e grave da tartaruga ecoou novamente pela noite, como um lembrete de que o tempo estava se esgotando e de que o perigo ainda estava à espreita. A madrugada trouxe mais do que o frio cortante. Trouxe também o som de motores. Os caçadores estavam de volta, desta vez com armas pesadas e mais homens. O barco da equipe estava cercado, sem chance de fuga. Gunnar reuniu todos no convés. Eles não vão desistir, mas nós também não. Enquanto os caçadores se aproximavam, a tartaruga gigante fez algo inesperado. Mergulhou, deixando o urso no convés. Ingrid ficou atônita. Ela está nos dando uma chance de protegê-lo. A tartaruga emergiu entre os barcos dos caçadores, batendo com força o casco contra eles. O impacto quebrou partes das embarcações, jogando homens na água gelada. Aproveitando o caos, Gunnar ligou o motor e manobrou para longe. Mas o gelo começou a ceder, sob o peso das embarcações em conflito. A tartaruga retornou ao lado do barco da equipe, emitindo seus sons graves. Ela parecia guiá-los para uma passagem segura. Lars olhou para Ingrid. Ela está se sacrificando por nós. Enquanto seguiam, os caçadores restantes desistiram, vendo suas embarcações afundarem no gelo traiçoeiro. A tartaruga, agora cercada, foi engolida pelas águas gélidas. Ingrid caiu de joelhos, lágrimas escorrendo. Ela sabia o que fazia. O urso polar foi levado para uma base de conservação, onde recebeu cuidados. Gunnar e a equipe fizeram um relatório sobre o sacrifício da tartaruga, descrevendo-a como uma defensora de algo maior. Lars olhou para o horizonte vazio, onde o último som grave da tartaruga ainda ecoava em sua mente. Ela nos mostrou que ainda há esperança, se estivermos dispostos a lutar por isso. E assim, no silêncio do Ártico, eles partiram levando consigo uma história que nunca esqueceriam.